do Presídio Central. Sim, foi bom falar, comentar aquilo ali. Para cada um dia, né, vai ser contado como 2, né? Isso, né? Isso. Já falamos sobre isso. Deixa eu ver aqui o TDE. Está aqui. Como está lento? Acho que é meu computador que está querendo, pedindo um novo, acho. Vamos ver, 11 de 11, 18 de 11, 25 do 11, TDE. Está gravando também? Não, 25 é hoje, é a aula anterior. 18 de 11. Aula de hoje, o TDE de hoje, pessoal, hoje na realidade é a penúltima aula, tem mais uma aula semana que vem. O TDE de hoje, ele está ali uma avaliação do professor. Vou falar daqui a pouquinho, pode ser que chegue mais gente. Primeiro vamos fazer o TDE aqui. Então, 18 de 11, TDE. Pedro praticou conjunção carnal com Vera, com 13 anos, e que se prostituía em um bairro da cidade. Informe-se se Pedro praticou algum crime e se considerar que praticou, tipifique. Bom, nós sabemos, então, que o artigo 217-A, estupro de vulnerável, impõe que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, reclusão de 8 a 15 anos. O exercício aqui não fala em forçar e não precisa. É presunção absoluta, como nós vimos na aula passada. Se praticar relação sexual com menor de 14 anos, é crime de estupro, independentemente da experiência que ela tenha tido ou que tenha. É que a interpretação, há alguns anos, era de que se fosse uma menina que já tinha os hábitos sexuais, com 13 anos, não era estupro. Mas atualmente o STJ é muito claro que é crime de estupro praticar ato sexual com conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, artigo 217-A, caput. A única questão que fica, que nós vimos na aula passada, é aquilo que o NUT descreve, se for uma união estável entre um homem, sei lá, 18, 19 anos, e uma menina de 13. Aí ele entende que é fato atípico. Me parece que essa é a interpretação adequada mesmo. Vivem juntos, pais consentem, a menina consente, é um casal que vive junto, acho que daí ele está correto o que ele fala. Mas fora isso, pessoal, é estupro, mesmo que não haja o constrangimento. O 217-A não existe constrangimento. É apenas praticar o ato sexual ou ato libidinoso. Tudo bem isso? Entenderam a ideia? É tranquilo, né? Perfeito, professor. Tá bem, então, Renato. Bom, vocês estão vendo aí um folder, um flyer na tela? Sim, professor, dá para ver sim. Tá, então convidar vocês para o próximo dia 3 de dezembro, acho que é sexta da semana que vem, se não estou equivocado, vai ter esse evento, é um grande evento, são diversos palestrantes de diversos países do mundo, Portugal, Angola, Equador e mais ainda um ou dois países. Espanha, se não estou equivocado. O tema é direito ambiental, eu representarei o Brasil e a nossa universidade e vou falar sobre a atribuição, que é nova agora, a partir de 2016, do Tribunal Penal Internacional nos crimes ambientais. Não existe essa configuração no Tratado de Roma de 1988 sobre crime ambiental. A não ser uma exceção lá em caso de guerra, que nunca foi invocado, porque é difícil. Na realidade, os autores dizem que é uma permissão para não investigar um crime ambiental no TPI. Então, a partir de 2016, foi criado um regramento e é possível que se investigue o indivíduo que praticar crimes ambientais.
dependendo do crime ambiental, conforme eu vou falar nessa atividade. Então, é tipo TED, vocês já devem ter ouvido falar, são pequenas falas de 25 minutos. Então, cada autor de um país vai falar 25 minutos, depois tem 5 para perguntas. Vai ter gente de todo mundo, então é interessante esse intercâmbio, é interessante vocês participarem. E o bom é que vai ser via Zoom. O Zoom, ele faz a tradução perfeita para o idioma que você escolher. O Meet não faz. Esse dia eu fiz uma atividade e eu peguei um amigo meu da Argentina e como os alunos não dominavam espanhol, eu pedi para eles colocarem para fazer essa tradução e eu vi que o Meet não faz bem, mas o Zoom faz muito bem. Então, quem tiver interesse, o link eu já coloquei no chat, o link da inscrição é gratuito e é um seminário internacional e vai ter certificação. Ok? Vamos adiante, então. Alguma pergunta sobre isso, sobre a atividade? O link está aí da inscrição. É no dia 3, hora do Equador, pessoal, tem que ter cuidado. É 2 horas a menos que aqui. Então, o horário que está aqui, que é 9 horas, na realidade, para nós é 11 horas aqui no Brasil. Então, não sei se alguém está com um fuso horário diferente aí. Nosso país tem um fuso horário diferente também, né? Mas no Equador é 2 horas a menos que na maioria do Brasil, como no Rio Grande do Sul. Então, fica o convite, se alguém quiser assistir, ganhar certificado, prestigiar esse professor também de vocês aqui. É importante nós termos bastante alunos brasileiros lá na sala. Tá ok. Vou tirar isso aqui, então. Vamos para as outras coisas. 2 coisas. Primeiro, hoje eu vi uma decisão, de alguns dias já, que o STF reconhece a possibilidade de condenação somente com a prova do reconhecimento. Então, eu acho um retrocesso. O reconhecimento é algo muito complicado, sai todos os dias na mídia. Então, é muito perigoso, pessoal. Mas o STF diz que pode condenar apenas com reconhecimento. Então, imagina qualquer um de nós ser vítima de um roubo à mão armada, de noite eu vou reconhecer uma pessoa e a pessoa vai ser condenada. É um processo muito delicado isso aí. Mas o STF autorizou. E a pergunta foi da Etiane. Isso, professor. Tá. Etiane, esta situação é assim, para quem não entendeu, a juíza aqui do Rio Grande do Sul, a Sonali, que é da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, e ela cuida da execução penal do Presídio Central, que é o pior presídio do Brasil, e alguns dizem da América, ela tomou uma decisão que todas as vezes que o Presídio Central atingiu ou atingir uma superlotação superior a 120%, ou seja, nem é 100% a mais, 120% a mais da capacidade, quem estiver neste momento no Presídio Central terá o direito de contar a pena em dobro. Isso não é automático, né? Vai ter que ser feita pedido a pedido, preso por preso, e verificar se no dia que quantos dias ele esteve preso com capacidade de 120% acima da lotação máxima. Por que ela tomou essa decisão? Porque existe uma decisão, uma orientação da Corte Americana de Direitos Humanos nesse sentido, que o preso está lá para cumprir pena, e não outros tipos de penas vexatórias, maus tratos, violação, etc. Que é o que vocês sabem que existe. Para quem não conhece o Presídio Central, tem fotos aí na internet. Tem um filme no YouTube? Tem um filme, está no YouTube já? Está no YouTube, show de bola. Quer dizer, show de bola não, é horrível, né? É horrível. Bom, então é isso que aconteceu. Na realidade, a juíza está cumprindo não é determinação, mas uma decisão da Corte Americana. O Brasil tem um processo, os juízes do Brasil tiveram uma ação contra o Brasil, em virtude do Presídio Central, e isso está rolando. O Brasil certamente vai ser condenado ainda por isso. E um ponto positivo nisso é que o nosso governador já se mexeu agora, botaram ele a faca no pescoço, né?
e ele já se mexeu e já está anunciando para os próximos meses a entrega de 600 vagas para tirar a gente do presídio central, para não acontecer essa questão aí, né? Contagem em dobro do tempo de que está preso. Ok? Tudo bem? Era isso, Etienne? Isso aqui eu acompanho no Instagram, esse canal de ciências criminais, e sempre tem bastante notícia legal. Daí assim eu achei interessante, que é aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu também acompanho também o canal Ciências Criminais, é bem interessante. Bom, pessoal, antes de começar a aula, duas últimas observações. A primeira, que nós temos mais uma aula, não é hoje a última, é semana que vem. E a segunda, tem ali, como TDE de hoje eu estava falando, uma avaliação do professor. Ali não tem, não sei se eu fiz certo, fiz errado, mas não tem como tirar o nome do aluno. Quem quiser preencher, vai aparecer o nome de vocês, mas não se preocupem, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Desde meu primeiro dia de universidade, se o aluno está certo, e eu não contesto. Ele tem todos os direitos de recorrer, de se queixar, ele paga, ou mesmo que não pagasse, esse é um direito do aluno, reclamar. Enfim, mas está ali no chat, então, no nosso TDE de hoje, uma avaliação do professor. E não tenho medo de criticar. Na realidade, essa avaliação, o ideal é para crítica, para a gente crescer, né? Alguma questão metodológica, alguma questão que notou o professor, é para isso que tem a avaliação. Eu não podem falar o que quiser, que eu vou levar como crítica construtiva. Certo? Então, vamos começar a nossa aula. Ou alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Então, vamos compartilhar aqui. Tem uma coisa que não deu certo aqui hoje. Tá, agora sim. Agora não está passando. Nós vamos estudar hoje, então, os crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública podem ser praticados por servidores públicos ou por quem não é servidor público. Os crimes contra a administração. Então, vamos lá. Hoje, peculato, concussão e corrupção. Antes disso, o artigo 327 do Código Penal, ele dá o conceito de servidor público. Quem é servidor público? Que nós estamos falando de crimes que podem ser praticados por servidores públicos e por quem não é servidor público contra a administração. Quem não é servidor público, a gente sabe, tá? E quem é servidor público? Vamos ver aqui, então. O artigo 327 do Código Penal dá o conceito.
Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Cargo a gente sabe que é aquele criado por lei, para concurso. Emprego público é aquele das estatais, como regra, não é necessariamente assim, mas aqueles como os bancos, o Banco do Brasil, o Banrisul aqui do Rio Grande do Sul é assim. A Companhia de Saneamento aqui do Rio Grande do Sul também é assim, são cargos públicos que a pessoa faz um concurso, mas é regido pela CLT. Então, também é considerado servidor público para fins penais. E aquele que exerce função pública. O que é função pública? Quem realiza alguma atribuição pública, né, que não é nem cargo e nem emprego, não fez concurso, não houve o ingresso no cargo ou no emprego, né? Então, nós temos, por exemplo, jurados, mesários de eleições, eles realizam funções públicas. Então, para isso, também são considerados funcionários públicos para fins penais. Eu já vi indiciamento pela polícia e jurisprudência também entendendo que estagiário também é funcionário público para fins penais. O 327, parágrafo 1º, ele equipara o funcionário público a quem trabalha nas paraestatais, que é o que eu acabei de falar. Por exemplo, o Banrisul aqui é uma entidade paraestatal, que tem cargo público, Corsã, que é a companhia de água. Então, o funcionário equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada. Então, até isso, trabalha numa empresa privada que foi contratada pelo serviço público. Os funcionários também serão considerados funcionários públicos para fins penais. E o parágrafo 2º trata uma causa de aumento de pena, né, quando os autores dos crimes forem ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada. Então, em virtude de ser funcionário de cargo em comissão ou função gratificada, tem um acréscimo de pena de até 1/3. Então, vamos para o primeiro. O artigo 312 é o peculato. Ele tem algumas possibilidades. Primeiro, apropriar-se o funcionário público. De que o funcionário se apropria? Mas a primeira ação, o primeiro verbo, é apropriar-se. Guardem isso, porque são mais de um. O funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de que tem a posse. Então, tem que ter a posse em razão do cargo, apropriar-se, então, de qualquer bem que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo, olha o segundo verbo, desviá-lo em proveito próprio alheio. Então, o peculato é um furto, pessoal, só que é praticado por servidor público. Apropria-se em razão do cargo, que ele tem a possibilidade de apropriar-se de algum bem, valor, ou desvia ele em proveito próprio ou alheio. Depois nós vamos ver algumas explicações sobre isso. O parágrafo 1º, aqui a pena vai de 2 a 12, e o parágrafo 1º, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai, ou concorre, né, para que seja subtraída em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que proporciona a qualidade de funcionário. Bom, eu vou explicar depois, mas já posso ir adiantando. Qual é a diferença do parágrafo 1º para o caput? No caput, o servidor, o funcionário, tem a res. No parágrafo 1º, não está na guarda, na vigilância deste servidor, mas em razão do seu cargo, ele tem acesso a outras salas, por exemplo. Então, ele subtrai um bem que está em cargo de outro funcionário. O parágrafo 2º trata-se do peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem,
a pena é de 3 meses a 1 ano. O que é isso? Por exemplo, o sujeito é funcionário público, no final do expediente vai embora e esquece a porta aberta. Seu colega ingressa e subtrai o notebook. Isso, então, ele deixou a porta, o primeiro funcionário deixou a porta aberta culposamente, não foi dolosamente. Foi por uma desatenção. Isso é culpa, imprudência. Então, ele responde pelo peculato culposo. E o parágrafo 3º, se no caso do crime anterior, peculato culposo, a reparação do dano precede a sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade. E se é posterior, então, ao trânsito em julgado, reduz a metade a pena imposta. Bom, algumas coisas, então. Primeiro, nós falamos que tem o verbo apropriar-se, o segundo, desviá-lo. Então, vamos ver aqui, o peculato apropriação, a primeira parte aqui, ó. Apropriar-se, nós chamamos de peculato apropriação. Então, isso é se apropriar de bem público ou particular. Apropriar-se, todo mundo sabe o que é, né? E inverte a posse e começa a usar como se fosse seu o objeto. E nesse caso do caput, o funcionário tem a posse do bem, tem a posse, em razão do seu cargo, mas passa a usar como se fosse dono. Alguns exemplos aqui. O motorista oficial que tem a posse do carro e ele não entrega mais, começa a usar como se fosse dele. Obviamente, isso não vai acontecer, né? Mas não é impossível. O carteiro que tem a posse de correspondências, o funcionário da repartição arrecadadora que tem posse de valores, isso aqui também dificilmente vai ocorrer. O mais comum seria um notebook, um rádio da repartição, qualquer objeto da repartição, isso é mais comum. E essa posse, antes de se passar como dono, ela tem que ser obtida de forma lícita. Então, está na repartição porque é um bem da repartição. Ou há uma apreensão, os órgãos de fiscalização, a polícia apreende muitos bens, bens móveis. E aí o sujeito, lá, o policial, seja qual for que trabalha numa delegacia, se apodera e se utiliza como dono de um rádio, por exemplo. Crime praticado por funcionário público. A segunda parte do caput é o peculato desvio, porque lá já diz, ou desviar em proveito próprio de terceiro. Então, desviar significa alterar o destino do bem que está em seu poder. Então, o funcionário público emprega o objeto em um fim diverso de sua destinação original, com o intuito de beneficiar-se ou beneficiar terceiro. Exemplo, funcionário público que paga alguém com dinheiro público por serviço não prestado ou objeto não vendido à administração pública. Então, paga, e os órgãos públicos têm verba, pouca, mas tem, para manutenção. Paga a manutenção de quem não fez o serviço. Então, há um desvio, né? Não é apropriação, mas há um desvio. E o peculato de uso, por exemplo, isso aqui é doutrinário, tá, pessoal? Usar trator pertencente ao patrimônio público para arar suas terras particulares e depois a devolver. Nesse caso, entende-se que não há crime, exceto se o combustível for público e não for reposto, pois então o objeto material seria o combustível. É um promotor de justiça, né, que tem uma obra, Victor Gonçalves, chamado Direito Penal Esquematizado, parte especial. Ele defende que esse peculato de uso, como regra, não é crime. Na realidade, o sujeito não se apropriou, nem desviou. Ele apenas usou, entre aspas, emprestado, desde que não haja prejuízo ao erário, não seria crime no entendimento desse promotor. É necessário ressalvar, contudo, que mesmo que o uso seja de bem infungível, haverá crime específico se o funcionário público for prefeito. No caso do prefeito, há um decreto especial para a punição dos prefeitos, e esse é o mesmo autor defende que, se for prefeito, aí há crime por esta lei.
e não pelo Código Penal. O parágrafo 1º, pessoal, o peculato furto, 312, parágrafo 1º, fala que aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, aqui está a chave, ó, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Exemplo, funcionário público abre o cofre da repartição em que trabalha e leva os valores que nele estavam guardados. Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação dos 3 tipos que nós temos aqui. Primeiro deles, peculato apropriação, está no caput. Vou apagar aqui. O peculato apropriação está no caput, 312, que é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. O segundo é o peculato desvio, também está no caput, que nós vimos que é quando o sujeito desvia o bem para outra pessoa, por exemplo. Aqui, ó, desvio em proveito próprio ou alheio. Então, no desvio, que é a segunda parte do caput, o funcionário público emprega o objeto em um fim diverso de sua destinação original, com o intuito de beneficiar-se ou de beneficiar terceiro. Como eu dei o exemplo, paga alguém que não realizou um serviço de manutenção para o órgão público. E o terceiro, tem aqui o peculato de uso, que nós falamos que em tese não é crime. Tem depois o peculato furto, que está no parágrafo 1º. Nesse caso aqui, o servidor, valendo-se da sua facilidade, ele ingressa em qualquer outra sala e furta, subtrai um objeto que não está sob sua guarda. Esse, então, é o peculato furto. Tudo bem, pessoal? Os 3 peculatos? Tudo bem, professor. Ok. Peculato culposo, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, é o caso aquele que eu falei para vocês, do servidor que, por exemplo, esquece a porta aberta. Aí outro servidor ingressa na sua sala e subtrai lá algum pertence. Nesse caso, como ele agiu com imprudência ou negligência, o que vai ocorrer? Se ele pagar o dano, prejuízo, ele é absolvido. Se até o trânsito em julgado. Se o trânsito está em julgado e ele repor o objeto, ele tem uma redução de pena. É isso que diz o parágrafo 2º do artigo 312. Comete peculato culposo, por exemplo, o policial que deixa uma viatura com as portas abertas em via pública e dela se afasta, deixando-a sem vigilância, o que acaba possibilitando o furto do radiotransmissor por pessoa que passou no local. Então, nesse caso aqui, se o policial repor antes do trânsito em julgado, não há punição. Se repor após o trânsito em julgado, redução de pena até a metade. Que é o parágrafo 3º do 312, que determina esta situação no peculato culposo. Tranquilo? Posso ir adiante? Se alguém não entendeu, eu repito. Então, vamos adiante. O 313A e o 313B, eles tratam dos sistemas informáticos dos órgãos públicos. O 313A é inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Então, prestem atenção. Inserir ou facilitar. São 2 condutas. O funcionário autorizado, a inserção de quê? Dados falsos. Então, o servidor insere ou autoriza dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos. Então, insere dados falsos, ou altera ou exclui indevidamente dados corretos
nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Então, para ser fato típico, além de inserir ou facilitar que alguém o faça, a inserção de dados falsos, a alteração ou exclusão de dados corretos, tem que ter o especial fim de obter vantagem indevida. Seja qual for a vantagem, mas tem que ter esse fim. Isso aqui a gente já viu. 313B não é dados, pessoal, é do sistema ou programa. Então, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa. Então, aqui não é dados. No 313A, são dados que são inseridos, alterados, excluídos dos programas. Aqui é o próprio programa ou sistema de informática. Modificar ou alterar, então, sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Entenderam a diferença, então? O 313A são dados e o 313B é o próprio sistema. Se não tem perguntas, vai adiante. O 315, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Detenção de 3 meses, de 1 a 3 meses ou multa. O que é isso aqui? O 315 não é embolsar o dinheiro. É dar destinação diversa da estabelecida em lei. O gestor recebeu uma verba para construir um hospital e ele constrói um ginásio. Então, ele não se beneficiou com a verba, mas ele deu destinação diversa daquela prevista em lei. Esse que é o crime do 315. E o 316, caput, é o crime de concussão. Aqui, o verbo já que inicia o 316, chamado crime de concussão, é exigir. Então, tem que ter esse cuidado. Concussão é exigir. Corrupção é solicitar, como nós veremos. Então, o 316 é exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Sujeito exige, estando ou antes de assumir, mas em razão da sua função pública, do seu cargo público, vantagem indevida. Este é o crime de concussão. Isso ocorre muito com o pessoal que tem poder de polícia, fiscalização. Já vimos diversas vezes, não vou multar o sujeito que fez queimada, mas eu te exijo tantos mil. O policial, não vou prender o traficante por tantos mil. Aí exige o traficante para não prendê-lo. Esse é o crime de concussão. Esse crime, pessoal, ele é formal. Ou seja, cadê minha caneta? Tá aqui. Ele se consuma no momento da exigência. Se vai receber ou não vai receber, não interessa. É outra história. Recebeu, exigiu, consumou. Se receber, aí nós temos o chamado crime exaurido, que só serve para uma coisa, para o juiz usar como critério de aumento de pena lá no cálculo da pena, na primeira fase. Certo? Concussão entendido? Guardem o verbo. É exigir em razão do cargo, mesmo que ainda não esteja no cargo. Bom, qual é a diferença de concussão para extorsão? A extorsão também há uma exigência, sim. Só que na extorsão não há esse abuso de autoridade. No crime de concussão, há esse abuso de autoridade. Então, tem até jurisprudência dizendo que o funcionário público, em certos casos, ele pratica extorsão e não concussão. Por quê? Porque ele não estava atuando com o abuso de autoridade quando ameaçou alguém
para que fizesse algo para ele, por exemplo, seu crime de concussão. Havendo abuso de autoridade, ficando claro que ele é funcionário público e está abusando da sua autoridade em razão do cargo para exigir vantagem indevida, é concussão. Acho que é essa jurisprudência aqui, ó. O emprego de violência ou grave ameaça é circunstância elementar do crime de extorsão, do artigo 158. Assim, se o funcionário público se utiliza desse meio para obter vantagem indevida, comete o crime de extorsão e não de concussão. Mas por quê? Porque ele usou de violência ou grave ameaça, mas ele não exigiu em razão do seu cargo. Se ele exigir em razão do cargo, vantagem indevida e concussão. Aqui ele exigiu alguma coisa de alguém sem se utilizar do seu cargo. Uma coisa mal aqui, deixa eu ver. Corrupção ativa. Faltou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Eu vou ler aqui no Código Penal, pessoal. O 316 não está aqui na lâmina, ele tem mais, se eu não estou equivocado, 2 parágrafos que não são utilizados. Mas vou ler para vocês. 316. Exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-lo, mas em razão dela vantagem indevida. Parágrafo 1º, excesso de exação. Se o funcionário exige tributo ou contribuição sindical, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, a que a lei não autoriza, 3 meses a 8 anos. Isso aqui não vai se consumar, pessoal. Não existe esse crime mais, porque eu não conheço, não, se vocês conhecem, me digam, mas eu não conheço nenhum órgão público que receba dinheiro atualmente. E o parágrafo 1º é, se o funcionário exige tributo ou contribuição social, a gente não paga mais tributo em órgão público, a não ser que tenha alguém conheça, eu não conheço. Então, seria esse crime aqui, se algum órgão recebesse contribuição social ou tributo, aí o uso vexatório muito forte da cobrança, ou cobrar o que não era devido, constituísse crime aqui de excesso de exação. E o parágrafo 2º é a mesma explicação que eu dei. Não vejo como consumar. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, é o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Como eu disse, atualmente, eu não tenho conhecimento de órgão público que receba diretamente imposto. O que poderia ser aqui, aí sim, é quando for no banco. Se o funcionário do banco, que recolheu o imposto para os cofres da fazenda, exigir indevidamente valor que não devia, ou humilhar a pessoa, ou ameaçar a pessoa para pagar, aí poderia ser esse crime de excesso de exação do parágrafo 1º. É a possibilidade que eu vejo no banco, porque o órgão público não recebe mais dinheiro, né? Entenderam essa situação? Tudo bem? Então, vou adiante. K 317 caput, corrupção passiva. Olha os verbos, ó. Solicitar ou receber. O que está passando? Sei lá o que aconteceu. Solicitar ou receber. Não está marcando aqui a caneta, vai ter que ser assim. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Agora deu. Ó, então, os verbos da corrupção passiva, depois nós veremos da ativa,
são solicitar ou receber. Lembram no 316 concussão? É exigir. Aqui é solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Ou aceitar, inclusive, promessa de tal vantagem. Então, solicitar ou receber, ou aceitar promessa. Esta é a corrupção passiva. Tanto quanto o artigo 312, que nós acabamos de ver, que é o peculato, e os outros, 316, 315, 313, são crimes próprios, somente pode ser praticado por servidor público. Crimes formais, esse aqui é formal, 316 é formal, o 315 e o 13 não. Esses dois aqui são formais. Então, eles se consumam no momento em que ocorrer a exigência, no 316, a solicitação ou o recebimento de vantagem devida na corrupção passiva, e ainda no 312, se realizar as condutas do peculato. Esse caso aqui é crime próprio, mas lá no peculato ele não é formal, ele é material, precisa da subtração, precisa do desvio. Então, deixa eu ajeitar aqui para vocês não se perderem. O crime próprio, todos que nós vimos até agora, porque só pode ser praticado por funcionário público. O crime formal, o 312 não é material, porque tem que haver a inversão da posse. O 316 é a concussão, que é exigir, e o 317 também é formal, porque é solicitar, nessa modalidade que é solicitar. Nessa outra, receber, não, aí recebeu a vantagem. Aí não é formal, é material. Mas solicitou, consumou. Parágrafo 1º do 317, a pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício. Então, se ele solicita ou recebe uma vantagem devida e não pratica um ato que devia praticar, ou pratica o que não devia, tem esse aumento de pena de 1/3. E o parágrafo 2º, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de terceiro. Olha só isso aqui, ó. Cuidem bem. No parágrafo 1º tem o aumento de pena porque o sujeito deixou de realizar a sua função ou realizou o que não devia em virtude lá da corrupção passiva, de solicitar ou receber vantagem devida. O parágrafo 2º, pessoal, é aquele jeitinho, né, a influência. Por isso que é assim, ó, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Então, o sujeito não está recebendo nenhuma vantagem aqui. Apenas o amigo pediu lá, faz isso para mim, ajeita aí, e o funcionário faz, pratica ou retarda um ato de ofício com infração, né, a um dever funcional, ele também incorrerá numa pena de 3 meses a 1 ano. Esse aqui é o pedido do amigo, então. Tudo bem? Entenderam? Tudo bem, professor. Opção ativa. Então, nós vimos a passiva, que é solicitar ou receber. A corrupção ativa está no 333, que é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Esse aqui não é um crime próprio, portanto, de funcionário público. Qualquer pessoa pode cometer, funcionário ou não. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar atos de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos. E multa. Parágrafo único. Foi junto aqui. A pena é aumentada
de um terço, sem razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Esse aqui é um exemplo do anterior lá, que eu falei para vocês, quebrar o galho, que é um exemplo aqui do 317, parágrafo 2º, ó, quebrar galho. Está aqui, inclusive, ó, ele veio para o slide errado. Então, a corrupção ativa é oferecer ou prometer vantagem indevida, enquanto que a corrupção passiva é solicitar ou receber. Teve uma discussão na ação penal 470, mensalão, e ficou decidido que se há corrupção passiva, obrigatoriamente tem que ter corrupção ativa. Então, pune-se os dois. Quem recebeu, quem solicitou e quem entregou. O artigo 334, eles tratam do crime de contrabando ou descaminho. Vamos ver aqui no Código Penal. Vou abrir aqui. – 334, descaminho. Que é isso aqui. Iludir no todo ou em parte o pagamento de dinheiro ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Reclusão de 1 a 4 anos. Esse crime de descaminho é ingressar no país com objetos de outro país permitidos. Existe a possibilidade de comprar e é possível ingressar no país. É permitido. Porém, o sujeito não recolhe imposto. Então, descaminho é não recolher o imposto que devido pela entrada no país com mercadoria. E o contrabando, que é o do 334A, esse sim, é ingressar mercadoria que não é permitida no país, a mercadoria proibida. Não sei hoje quais são. Teve uma época que eu lembro que era proibido pneu. O pessoal ia no Uruguai, aqui em Ribeira, comprava pneu, arame, e isso tinha um decreto proibindo. Não sei se modificou o decreto hoje. Inclusive, eu vi uma vez que o cara comprou pneu no Uruguai, trocou os 4 pneus lá dentro do Uruguai e chegou no posto da Polícia Rodoviária, eles viram que eram pneus novos e fizeram o cara tirar. Cavaletaram o carro. Então, descaminho é não recolher o imposto devido de objeto permitido de ingresso no país. Contrabando é o ingresso de mercadoria de objeto proibido de ingressar no país. Certo? Entenderam a diferença? Então, vamos adiante. Crime de descaminho, pessoal, tem a questão do princípio da insignificância. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal tem considerado para avaliação da insignificância o patamar de R$20 mil, previsto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, atualizado pela Portaria 75 e 130 do Ministério da Fazenda. O STF, em 2015, tem essa jurisprudência, esse entendimento, de que descaminho, que é não colher impostos, não pagar os impostos devidos quando entra com a mercadoria, se for até 20 mil, incide o princípio da insignificância e não há crime em matéria penal. Agora vamos adiante. Tribunal 2018, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, modificou o seu entendimento para adequar a interpretação da Corte Suprema e passou a aplicar o princípio da insignificância para os crimes tributários de até 20 mil. O STJ, antes, eles aceitavam somente em 10 mil. Isso é em virtude da lei que eu acabei de falar para vocês. Esta lei aqui, 10.522, originalmente, ela trazia 10 mil como a União não ajuizaria a ação até 10 mil reais, porque não valeria a pena, acima de 10. E as portarias, essas duas aqui, aumentaram para 20. O STF, como mostrei para vocês, aceitou. O STJ fez o entendimento que não era possível, tinha que ser 10 mil. Por quê? Porque feriria o princípio da legalidade. Somente por lei poderia atribuir
os 20 mil, e a lei dizia 10 mil. Mas, atualmente, tanto o STF quanto o STJ, né, então, mudaram seus entendimentos. Vamos ver adiante. No caso específico do crime de descaminho, refuta a aplicação do princípio da insignificância dos acusados reincidentes. Esse caso aqui são aqueles mochileiros que chamam que eles já são reincidentes, estão sempre ingressando com objetos do Uruguai, do Paraguai para vender. Sendo reincidente, o STJ diz que não cabe o princípio da insignificância. Outro, descaminho. Esse aqui é do STJ. Descaminho. Artigo 334, parágrafo 1º. Pagamento do tributo, causa extintiva da punibilidade. Abrangência pela Lei 9.249, norma penal favorável ao réu. Crime de natureza tributária. Bom, o STJ aqui, pelo ministro Luiz Fux, STF, né, dizendo pelo princípio ministro Luiz Fux, ele entendeu que era possível, pagando o tributo, haver a possibilidade de extinguir a punibilidade, causa extintiva da punibilidade. E olha o que diz o STJ. 2015, o STJ. Essa aqui eu não peguei a data do STF. Constatada a impossibilidade de extinção da punibilidade do recorrente pelo pagamento de tributos iludidos com a suposta prática do crime de descaminho, revela-se relevante, neste momento, a discussão acerca do destino do dinheiro apreendido em sua residência. Até mesmo porque ainda não foi proferida sentença no feito, momento oportuno para a referida deliberação. Então, aqui, ó, constatada a impossibilidade de extinção da punibilidade. O STJ tem entendimento diferente do STF. O STF entende pagando, exclui a punibilidade no crime de descaminho. O STJ, não. Ok, pessoal? Uma pergunta. Vocês entenderam a diferença de contrabando e descaminho? O cigarro, professor, é considerado como questão de contrabando na entrada no outro país? Se for esse cigarro que nós conhecemos aí do Paraguai, é contrabando, é um produto que é ilegal o ingresso no Brasil. Agora, por exemplo, Reinaldo perguntou, acho, né? Vai aqui em Ribeira, na fronteira do Rio Grande do Sul, pegar ar-condicionado, split. É permitido, só tem que ver se tem que pagar imposto, tem uma cota, né? Passou da cota, tem que pagar imposto, esse é desse caminho, porque é permitido o ingresso no Brasil desses aparelhos. Agora, o cigarro é contrabando, porque ele não é permitido o ingresso no país. Esses do Paraguai, claro que a gente fala, né? Ei, professor, boa noite, colega. Noite. Com a alteração que teve na lei, o que é fruto de contrabando, não tem uma destinação para órgãos públicos ali, não ocorreu essa mudança aí, alguns bens servíveis, vamos dizer assim. Bom, primeira coisa é que tranquilamente isso se faz pela própria Receita Federal, né? Não há problema nenhum. Aqui no Código Penal não tem essa, não lembro, mas estou olhando aqui, não tem contrabando. Mas a Receita, Renata, ela pode doar, porque esses objetos, tanto do contrabando quanto do descaminho, existe lei, sim, que autoriza doação para órgãos públicos, até para órgãos sociais, carro, ônibus, computador. É que, se eu não me engano, ela sofreu mudança, professor, em virtude do processo ser muito moroso anteriormente, aí andou sofrendo uma alteração e se tornou mais rápido, né? No caso, a perda do bem pela pessoa que estava contrabandeando ali. Eu não vi, Renato, mas eu creio que seja possível. Agora, não é no Código Penal, que não tem nenhuma alteração recente. As últimas são de 2014. Mas existe administrativamente essa possibilidade. Né? É uma lei administrativa isso. Certo? Alguma pergunta mais, pessoal? Nada mais? Então, deixa eu perguntar para vocês. Não. Pode falar. Pode falar. Tá. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ó.
fiquei meio preocupado com a avaliação de vocês, o relatório virtual. Nem estou falando tanto da nota, né? Mas eu achei que muitos, e eu não estou aqui chamando a atenção de ninguém, não sei, não guardei nem os nomes, eu estou dando aqui um conselho, uma explicação técnica e um conselho. Muitas questões ali, muitas respostas muito mal elaboradas. Tem gente que colocou um enquadramento e fundamentou no sentido contrário. O enquadramento é tal, por isso e aquilo, né? É complicado, tem que ter esse cuidado, né? Capitula de um jeito e fundamenta no sentido contrário. Outras pessoas, outros colegas colocaram só jogar na jurisprudência e doutrina, não fizeram nenhum raciocínio lógico. Essa resposta podia ser curtinha do relatório virtual. Na semana que vem eu vou comentar ele com vocês. Não, até na realidade o relatório virtual já passou, já podemos comentar, estão todos corrigidos. A resposta adequada, eu não lembro bem, mas era mais ou menos assim, você tinha que construir logicamente isso. Que o enquadramento era alguém que praticou um roubo, né, e ele usou uma arma que não acionava o mecanismo de disparo. Então, não havia potencialidade lesiva. Essa era a pergunta. Então, a resposta era que o fulano de tal será enquadrado no artigo 157 caput do Código Penal, pois, segundo o entendimento dos tribunais superiores, aí poderia citar jurisprudência do STJ, e doutrina, como Guilherme de Souza Nucci, a arma que não apresenta potencialidade lesiva, por caput, porque houve uma ameaça, mas impede, por a falta de potencialidade lesiva, a majoração no parágrafo 2º, acho que é, né, inciso 1 do 157. Era basicamente isso, mas alguns fizeram essa fundamentação em sentido contrário, a tipificação, outros jogaram só jogaram para dentro de copia e cola, jurisprudência e doutrina. Então, outros confundiram simulacro com essa arma quebrada, a arma em pane. Então, tem que ter cuidado, pessoal. Eu considerei quase tudo, né? Não estou aqui para complicar, mas eu considerei nota alta para quase tudo. Só alguns casos mesmo raros que ficaram ali com nota bem baixa. Mas se vocês não levem isso como parâmetro. Muitas respostas ali que estão muito diferentes do que eu falei aqui seriam respostas erradas em qualquer exame de OAB ou concurso público. Tem que haver uma construção lógica, né? Dizer que o enquadramento é esse, por isso, isso e aquilo. Tem que ser uma construção de uma resposta com logicidade jurídica, né? Que é o nosso caso. Tá bem, pessoal? É só uma contribuição, uma crítica construtiva, não é milindrar ninguém, não é humilhar ninguém. Tá bem? Tudo certo, professor. A gente agradece. Muito obrigado. Tá. Então, se eu não me engano, quinta que vem a gente tem a última aula, então a gente se encontra quinta que vem. E sábado, se eu não estou equivocado, é a avaliação semestral de vocês, né? Então, como eu já avisei para vocês, todas as questões têm resposta nos slides e no link que tem para vocês lá no aula. Façam com cuidado a prova, porque ela roda e é o sistema que corrige e não tem reavaliação. Até agora não foi anulada nenhuma questão das que eu fiz. Não sei se pode até ter algumas, são 60 questões, até agora não houve. Oi, Henrique. Professor, aquelas aquele agendamento que a gente fez seria a avaliação final, né? Sim. Que a minha está marcada para o dia 11. E essa agora é a avaliação semestral, é isso? Isso. Vocês estão fazendo agora a avaliação, a AP2. Tá? E a avaliação semestral, ela é no outro sábado e não é comigo, é no mesmo sistema. Deixa eu abrir aqui. Se alguém levantou a mão, pode falar. Eu estou abrindo aqui para falar para vocês certinho.
Mas agora vocês estão fazendo a AP2, que é comigo, e no outro sábado é a avaliação semestral, que é pelo sistema. Na sua matéria não existe avaliação final, professor. Existe? Não. Agora a semestral é a última, então. É a última semestral, né? Tá, abri aqui, ó, plano de aprendizagem, calendário acadêmico. Tá, aqui, disciplinas, tá, calendário. Bem no finalzinho. Avaliações presenciais. Alunos de cursos presenciais, que é o caso de vocês. Avaliação semestral, 6 pontos, 4 de dezembro, agendada pelo aluno no período de 1º a 23 de 11. E depois tem avaliação final aqui, Gerival. Avaliação final, 10 pontos, dia 18 de 12, agendada pelo aluno no período de 5 a 12 de 12. Então, tem avaliação semestral final, mas quem passar agora na semestral, quem somando a P1, a P2 e semestral obtiver 7, não vai para a avaliação final. E quem for, tem que fazer a inscrição de 5 a 12 de 12. 5 a 12 de 12. Professor, Oi. essa que era agendada até o dia 23 é aquela que a gente escolhia, né? O dia. Isso, isso. Aqui consta dia 4, mas vocês poderiam escolher esse. 4 deve ser o prazo final, alguma coisa. Que é aquela EAD, né? Que a gente vai fazer, né, professor? Isso, é essa. A última que vocês fazem comigo é a P2 que vocês estão fazendo agora, que é a avaliação da prova objetiva, né? Que vai até a avaliação prova objetiva 22 a 27 de 11. Então, ainda tem 2 dias para fazer a P2, que é a última comigo. Tá, depois, e tem mais 2 daí, professor, é isso? Depois tem que fazer a AS que vocês já agendaram, até 23 de 11. Quem conseguiu somar 7 na nota da AP1, da AP2, que foi comigo. E agora, na semana que vem, a AS, quem somar 7, não precisa fazer a final. Entendido? Eu acho que sim. A avaliação final... Eu marquei só se... uma que era, no caso, tinha que agendar, então eu acho que é essa aí, né? Sim, já agendou uma essa. Tá. Então, conseguiu agendar, está agendada, é essa próxima agora, avaliação semestral, que no calendário está dia 4, mas tu marca a tua data. Tu faz elas, tu soma ela e a P1 e a P2, deu 7, está liberado. Deu menos de 7, tem que agendar a avaliação final. Professor, só mais uma coisinha, rapidinho. O senhor ainda não colocou a nota lá em definitiva, né? Porque o AP1 está 0,4 ainda e PS 0,4. Eu não entendi essa distribuição ainda. Não, é que eu não consigo enviar toda a nota. Só no dia 4 o sistema me autoriza a enviar. A tua nota a tua nota está no aula. Tu consegue olhar ali no aula, né? No desempenho, né? Uhum, é ali. Tá. Nota é ali. Mas dia 4 eu envio tudo para o auto-atendimento, aí integraliza a nota. Essa AP2 é essa que encerra agora, dia 27, né? O questionário objetivo, né? Isso, 10 isso questões, aí. é isso? Isso aí. Aí tu conseguiu 7, somando, nós fizemos 4 avaliações. O AP1 teve o relatório virtual e as questões objetivas. Agora o AP2 vocês fizeram o relatório virtual, que eu acabei de corrigir hoje, e mais essa objetiva que está em andamento. Aí vocês vão fazer a AS. Somou 7 na AS, com a AP1 e a AP2 estão liberados. Ok? Então, pessoal, alguma pergunta mais? Tudo certo. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colegas.